Dia 15 de março é o Dia do Consumidor e o consumidor de muitos anos para cá tem conseguido vantagens, buscando os seus direitos e buscando conhecer quais são os seus deveres. E o seu grande aliado sempre tem sido, nesses últimos anos, o PROCON, o Programa de Orientação e Defesa do Consumidor. Muitas pessoas até hoje não sabem que a relação do PROCON para com os revendedores dos produtos, a fabricante, é muito maior do que realmente é visto ou até praticado. E às vezes também não é praticado pela falta de oportunidade, né? Empresas nos contatam antes de qualquer dúvida, né? Antes de precisar praticar alguma situação. Então eu acho que isso foi o maior diferencial. As dúvidas, assim, frequentes sempre são as mesmas, né? Às vezes a pessoa ela já sabe do que se trata, mas quando acontece com ela, vem a gerar as mesmas dúvidas. Então, assim, tem algumas situações no PROCON que são sempre recorrentes, mas, de forma geral, o consumidor em si, ele está mais ciente não só dos seus direitos, mas também dos seus deveres, que é uma coisa que, às vezes, não é muito citado. A visão que as pessoas tinham antes do PROCON era sempre onde era um órgão que vinha para fazer a proteção e defesa do consumidor. E não é só isso também, é a orientação. Então, para que o consumidor ele possa cobrar os seus direitos, ele tem que estar em dia com os seus deveres, né? E eu percebo que os consumidores têm essa melhor concepção do que antes. Quais são os mais recorrentes problemas que os consumidores mais buscam o PROCON? Sem dúvidas, problema com operadora de telefone, né? Quando a pessoa contrata algum pacote ou cobrança que o consumidor considera excessiva, que é um caso que tem que ser analisado individualmente, compra de smartphone, né, de aparelho celular, e prestação de serviço de água, energia, são as que mais ocorrem. A parte da zona rural, principalmente daqui de Rolim de Moura, né, da região e de Rolim de Moura, ela tem ficado cada vez mais atenta, porque é um lugar onde, às vezes, dependendo do serviço que ele contratou, se ele precisa de uma correspondência, não consegue chegar. Então, como ele já tem uma certa noção disso, às vezes ele não consegue ser notificado devidamente, ele fica mais atento de fato. E esse é o trabalho que o PROCON tem feito arduamente, né, para que seja mais estendido dentre as pessoas e tenha surtido um bom resultado. Essas pessoas que procuram o PROCON hoje, em sua maioria, sempre terminam em acordo ou vocês têm sempre ido para o litígio, para uma ação judicial? Olha só, o órgão ele trabalha em duas fases, onde inicialmente é feita uma carta, que é uma petição inicial enviada à empresa, né, constando todos os fatos, o que aconteceu, e como o Código do Consumidor ele é impositivo, se é um caso que enquadra em tela, o órgão ele já pode solicitar que seja cumprida alguma obrigação. Normalmente, em 90% dos casos, já resolve aí, né, nessa carta, porque ela tem um prazo para que volte uma resposta e já consegue uma manifestação positiva da fornecedora. Mas se não consegue resolver, aí vai para a segunda fase, que é marcar uma audiência, onde as pessoas vêm, né, e tentam resolver pessoalmente. Vem um representante da empresa ou da fabricante do produto, dependendo do que foi a compra, o consumidor e o PROCON. É feita essa conciliação e também ela sempre resta frutífera. Mas 90% dos casos já resolve na primeira fase, que é onde envia uma carta para a empresa para tentar um acordo. Hoje, 15 de março de 2017, que resumo você faz do consumidor de hoje? É um consumidor mais consciente? Com certeza. Tanto que alguns consumidores, eles sempre nos contatam, alguns não, muitos na verdade, né? Eles nos contatam antes mesmo de efetuar uma compra, ou seja, o consumidor ele tem uma visão diferente hoje em dia, onde ele enxerga o PROCON como um órgão orientador acima de tudo, porque a intenção do órgão é evitar que aconteçam esses conflitos junto, né, às empresas. E desde que eu entrei aqui, que foi no final de 2015, nós temos trabalhado arduamente para isso e tem, né, tido esse retorno positivo, como eu já havia dito antes, que o consumidor ele encara não só como um órgão de proteção e defesa, mas também de orientação, que é muito importante.